Fala, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para mais uma aula de biologia. Gente, hoje eu vou continuar falando sobre o surgimento dos seres vivos no planeta Terra, tá? Então, no último vídeo eu falei do surgimento do primeiro ser vivo, que envolvia mais curiosidade de como algumas espécies surgiam. E hoje eu vou falar sobre o surgimento de seres vivos na Terra. Quem foi o primeiro ser vivo que surgiu na Terra, segundo os especialistas? Então acompanha aí, por favor, página 35, e como surgiu o primeiro ser vivo. E aí, gente, eu quero muito ressaltar aqui que foi questionamentos, tá? Isso aqui, o conteúdo desse livro foi muitos anos depois do surgimento da Terra. Só que eles queriam desvendar alguns mistérios. Então eles fizeram essa seguinte pergunta: qual a origem do primeiro ser vivo na Terra? Tá? E aí eles trouxeram vários pontos de vista que foram aí comprovados através de estudo. Não quer dizer que foi 100% aceito, que realmente existiu. Alguns, a teoria tem até muito mais embasamento, e aí a gente pode até considerar muito mais. Mas como houve várias pesquisas, estudo aprofundado, então eles consideraram essas teorias que a gente vai estudar agora, tá bom? Primeira, panspermia cósmica. Ela surgiu em 1903, tá? Dois defensores aí, Thomson e Svante, eles contribuíram para o avanço, né, desse estudo, e eles deduziram o seguinte: a panspermia cósmica sugere que os primeiros seres vivos da Terra podem ter vindo do espaço. Isso mesmo, olha o que está escrito no livro. Eles podem ter vindo de outros locais do cosmos. Então, bactérias ou esporos de bactérias, eles podem ter vindo do espaço. E como eles chegaram até aqui? Através, gente, de fragmentos de meteorito. No surgimento da Terra, não era do jeito que é hoje, tá? Por exemplo, não tinha camada de ozônio, que é a nossa camada de proteção. Era tudo aberto. Até porque os gases que estavam presentes na atmosfera não tinha condição de formar uma camada assim tão rápido. Tá? Então eles acreditavam que o planeta sofria intensas chuvas de meteoros, e por causa desses meteoros tinham fragmentos de bactérias presos que, ao entrar na nossa atmosfera, encontrou condições de se reproduzir, tá? Aqui, ó, onde encontraram um ambiente favorável e passaram a se desenvolver. Existe, esse aí é um conceito antigo, 1903, mas existe aí a panspermia moderna, que é uma hipótese aí trazida também por outros dois cientistas que pegaram essa ideia, né, desses dois primeiros e colocaram assim, ó, de acordo com eles, os esporos da vida, que tudo eles acham que começaram com micro-organismos, né, não era possível nascer um macaco do nada, por exemplo. Então fazem parte de nuvens interestelares e que chegam aos nossos planetas abrigados por núcleos de cometas. Então eles estavam protegidos, estavam no interior desses cometas. Quando eles chegavam na Terra, eles acabavam atingindo alguma coisa, explodiam, e aí nessa explosão eles liberavam esses esporos. E aí, como eles se espalhavam, né, nesse choque, cada um tinha aí a sua condição, e aí encontrava seu ambiente e se desenvolvia, tá bom? Era mais ou menos assim. A segunda teoria é a evolução química. Essa é a mais aceita, tá bom? O que significa? Fundamentada na modificação química das substâncias. A evolução química propõe que a vida surgiu da combinação entre vários elementos químicos que estavam presentes na Terra primitiva. Essa aqui é a mais aceita. Por quê? Lembra que a gente explicou como que surgiu o planeta Terra? Se você não pegou, vai lá no vídeo anterior. A condição da Terra é totalmente diferente da condição que é hoje, gente. Hoje a gente está no paraíso, porque no início não tinha camada de ozônio, os raios solares eram muito intensos, era muito quente, a temperatura lá em cima. E tiveram regiões do planeta que resfriava muito rápido, onde tem a presença do gelo. Existiam aí várias tempestades, vários raios, descargas elétricas atingindo o solo. E aí, ao mesmo tempo que atingia o solo, criava essa coisa, né? A temperatura muito alta, o vapor de água muito intenso, porque chovia, aí fazia aquela evaporação da água que formava nuvens, chovia, descarga elétrica, enchia a composição do solo de nutrientes, e assim esses elementos químicos ficavam suspensos na atmosfera por muito e muito tempo. Então,
a união desses elementos químicos formava outros elementos, e assim formava outras substâncias, e aí foram formados outras e outras substâncias até chegar num ser vivo. Essa era a ideia de evolução química, tá? Mas vamos continuar lendo. Quem foi? Foi aí dois cientistas também que sugeriram. O Parin era um deles, o outro era o Aldani. E eles colocaram assim, segundo eles, há cerca de 4 bilhões de anos ocorriam constantes erupções vulcânicas, tem isso ainda, na Terra, que liberavam grande quantidade de gases. Esses gases eram metano, amônia, abre aí na 36, gás hidrogênio e vapor de água. Então tinha mais hidrogênio do que oxigênio, tá? Então, se não tinha muito oxigênio, não tinha como ter formação de camada de ozônio naquela época. Por isso que eles criaram essa teoria. Vai acompanhando. Nessa época o gás e o oxigênio era escasso, então a camada de ozônio também não existia. Além das radiações solares ser muito intensas, porque não tinha camada de ozônio, descargas elétricas provenientes de tempestades chegavam na superfície da Terra. Então atingiam a Terra, os raios. E o nosso planeta provavelmente era bombardeado por meteoros. Então todo esse processo, gente, de resfriamento, de vapor de água formar nuvens, e esse processo deu origem à condição da Terra, tá? A ideia de Oparin apoiava-se na formação de moléculas mais complexas, como proteínas e ácidos nucleicos, a partir do aproveitamento de átomos de carbono presentes em compostos mais simples. Como tinha vários gases que eu mencionei por causa das erupções vulcânicas, eles estavam se espalhando, mas ao mesmo tempo eles se uniam e formavam substâncias mais complexas. Então era de uma mais simples, o hidrogênio, por exemplo. Aí se ele se mistura com enxofre, ele se torna uma substância mais complexa. Como tinha muito calor, a temperatura era muito alta, uma coisa importante que eu quero deixar claro aqui é que para surgir uma substância nova, existem vários fatores: pressão, temperatura, condição de água, por exemplo, se eles têm ou não elétrons, enfim. Então, uma das condições bem favoráveis no planeta Terra era a alta temperatura. Então, como estava muito quente, essas moléculas se aproximavam e acabavam se unindo, formando uma substância mais complexa, tá? Então, a primeira forma de vida foi encontrada em uma região chamada de mares primitivos, que era mais uma lama no começo do que um mar mesmo, tá? Nos mares primitivos, na época que ainda era uma espécie de lama, alguns chamam até de sopa, porque imagina a cor desse negócio, com tanta erupção vulcânica, com tanta coisa, né? Então imagina. Ocorreu de forma muito lenta a formação de agregados moleculares gelatinosos, envolvidos por água. Então tinha, imagina agora, uma gotinha de água aí, como se fosse uma bolha, tá? Uma bolha. Dentro da bolha eles verificaram que tinha moléculas, substâncias dentro dela. Então a água, a bolha, ela se tornava gelatinosa conforme o tempo ia passando. E só que era água. Se você estourasse, você ia ver que era só água que protegia em volta dessas moléculas. Como que recebeu esse nome? Por causa disso, né? Recebeu o nome de coacervados. Esse foi o primeiro ser vivo, através de estudos, que os mesmos substâncias que estavam nessas moléculas aí, tem no ser vivo. É por isso que eles associaram e falavam, não, então isso já era uma forma de vida. Porque a mesma substância que os seres vivos apresentam hoje, eram as que apresentavam nessa época aqui, tá? Dos coacervados. Na página 37, com o tempo os coacervados incorporavam novas moléculas orgânicas, tornando-se ainda mais complexas. Aí eles iam aumentando de tamanho, assim por diante. Tanto é que, por causa de ficar absorvendo mais e mais moléculas, eles formaram uma membrana, que hoje a gente chama de membrana plasmática. A membrana separava o que estava dentro, a membrana isolava o que estava dentro do meio externo. Então não tinha contato, né? Só se ela deixasse, né? Produzindo umas reações químicas. Então era uma gelatina, imagina a gelatina aí bonitinha, dentro tinha várias substâncias e ela não deixava nada entrar, nada sair, e acontecia umas misturas muito loucas dentro dessa molécula. Isso surgiu o primeiro ser vivo. Eles criaram até, gente, um experimentozinho no laboratório para explicar, né? Criaram a condição de como que era o clima na Terra, então descargas elétricas, muito vapor d'água, muita chuva, erupção vulcânica, água quente, água fria, água quente, água fria, água... E aí depois de um tempo, a formação dessas bolhas
gelatinosas que dentro tinha elementos químicos. Página 38, também criou-se aí novos experimentos. Então eles testaram várias coisinhas aqui na página 38. Então eles criaram também novas condições bem semelhantes como que era a Terra. A única diferença aqui nesse caso é que eles pegaram essa gelatina, aqueceram para ver se morria, vai que morre. E perceberam que não aconteceu isso. Então, comprovando que realmente ela só incorporava as coisas, criando um formato e dando origem aos primeiros seres vivos, beleza? Processos nutritivos do primeiro ser vivo. Como que ele se alimentava se não tinha outras espécies lá? Então, tinha duas teorias, tá? Hipótese autotrófica e hipótese heterotrófica. Gente, as duas é bem simples de entender, tá? Como não existiam outros seres vivos, tinha duas suposições. Ou ele se alimentava de elementos químicos presentes na natureza, disponíveis naquele momento, então a hipótese heterotrófica, ou eles se alimentavam produzindo seu próprio alimento através da luz solar ou através também de um elemento químico, que aí a gente chama de hipótese autotrófica, tá? Então, a diferença é básica. Um é capaz de produzir o seu próprio alimento e o outro não. Eu tenho que consumir daquilo que existe naquele momento, tá? Essa é a principal diferença. Mas eu gostaria que vocês respondessem aí as atividades que eu vou pedir, tá? Página 40 até a página 42 e a gente vai corrigindo junto nas próximas aulas, beleza? Um super beijo e até mais!